Olá, bom dia a todos e a todas, bom dia, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Bora chegar, terça-feira linda, maravilhosa, estamos respirando, vamos ser gratos, mais um dia, mais uma oportunidade de vivermos, de amarmos, sermos amados, né? De resolvermos aí, gente, as nossas pendências, imagina... Se a gente tivesse feito a passagem de ontem para hoje, como muitos fizeram, sem resolvermos as nossas pendências, ia ser muito complicado, né? Graças a Deus, estamos aqui para poder continuar a nossa jornada, para poder resolver as nossas pendências, né? Por mais que a gente vai resolvendo, sempre tem novos desafios e isso nos faz crescer. Isso é a forja, né? Ontem eu estava falando com uma amiga que a gente passa por forjas, né, na nossa vida e às vezes a gente pensa assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Por quê? Depois a gente vai ver, vai entender o quão a gente aprendeu com aquele desafio, com aquela experiência, né? Então, é importante a gente olhar com bons olhos, né, para os desafios e principalmente confiar na nossa capacidade de solucioná-los, né, gente? Porque se a gente fica paralisado, às vezes a gente fica mesmo, às vezes a gente precisa de um tempo ali para digerir aquilo, para entender e para agir, né? A gente só não pode ficar paralisado o tempo todo, né? Porque para resolver as coisas precisa de movimento, precisa de ação. Gente, o que eu gostaria de falar com vocês hoje... Ontem eu tive aí uma noite maravilhosa de estudos, né? A minha amiga Letícia Peruípe, ela é psicóloga e ela tá fazendo, né? Ela tá estudando esse livro Mulheres que Correm com Lobos, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é um livro fantástico, maravilhoso. Eu confesso que eu ganhei esse livro há muitos anos, sabe? E dei uma lida assim em algumas partes e tal, de forma superficial, mas agora, né, com esse estudo da Letícia, a gente está, a cada encontro, está estudando ali, aprofundando dentro de um conto e realmente é riquíssimo e vale a pena a gente ir lendo com calma, digerindo, né, os aprendizados e ampliando a nossa consciência, sabe? Ontem a gente estudou o conto La Loba. É óbvio, né, que eu aqui, né, nesse tempo, nesse tempinho que a gente vai ter aqui dessa live, desse nosso bate-papo, eu vou trazer algumas coisas, mas depois eu vou deixar aqui o contato, né, da Letícia, para quem quiser aprofundar nos contos, para quem quiser estudar, né, esse livro aqui, para quem chegou depois, Mulheres que Correm com Lobos. Então eu vou deixar o contato da minha amiga Letícia, né? Eu estou no grupo dela, estou gostando muito. E eu gostaria de fazer algumas pinceladas sobre esse conto de ontem, do La Loba, porque eu acho que tem tudo a ver com a nossa vida, principalmente agora, né? Nesse momento que a gente está passando. Então eu acho que vai enriquecer muito o nosso repertório e principalmente expandir a nossa consciência, sabe? Então, gente, eu anotei aqui algumas coisas, eu vou ler para vocês, tá? Não vou ler o conto todo não, porque não dá tempo, né? Só vou fazer aqui algumas pinceladas de um resumo que eu fiz deste conto para compartilhar com vocês, tá? Bom dia, Deia, bom dia, Lívia, bom dia, Samuca, bom dia, Lelete. Se eu não falei o nome de alguém, vocês me desculpem, que às vezes aqui vai subindo e aí eu não vejo. Todos sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, gente, o conto La Lobo fala da mulher selvagem. É uma história do livro Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Pinkola Estes. No conto, La Loba é uma figura arquetípica da velha sábia que vive sozinha no deserto. Então, já vamos prestando atenção aí, né? Deserto da alma, né? Ela recolhe ossos de animais que foram abandonados, principalmente os lobos. Então ela procura com paciência e cuidado até juntar um esqueleto completo, né? Olha para vocês verem, é uma obra de arte. Ela vai montando o esqueleto ali daqueles animais, né, que estão mortos. Ela procura, né, com paciência e cuidado até juntar o esqueleto e então canta sobre esses ossos. Seu canto é tão poderoso que o esqueleto ganha carne, pele, pelo, vida.
O lobo ressuscitado corre para a natureza e no final transforma-se em uma criatura livre, como um pássaro. Gente, olha a profundidade disso, né? Claro que são metáforas, né? É um conto. Mas quantas vezes nós estamos só o osso, só o pó? Quantas vezes nós estamos desvitalizados, desvitalizadas? Bom dia, Edilene, seja bem-vinda. Bom dia, Renata. E a gente não canta às vezes sobre os nossos ossos, às vezes a gente não junta esses ossos, né? Na apometria tem um comando, né, em um determinado momento, que a gente junta, a gente pede, né, para vir de volta os fractais que a pessoa perdeu, porque a gente vai perdendo partes nossas, a gente vai deixando para trás, às vezes a gente vai negligenciando, às vezes a gente vai renunciando e a gente vai se perdendo, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, aquele meu primeiro amor levou uma boa parte de mim, às vezes leva mesmo, e aquela sua parte vai fazendo falta para você em algum momento, né? A gente precisa recuperar as nossas partes, a gente precisa cantar sobre os nossos ossos para que a gente recupere a nossa maestria, a nossa alegria, né? Às vezes a nossa essência ela vai ficando apagada, sabe? É como se cada um de nós viesse dentro de um vaso, né? Um vaso maravilhoso, um vaso feito à imagem e semelhança de Deus e com uma luz lá dentro. Então, às vezes vão colocando pedras, né? A vida, os problemas, os desafios, né? As crenças limitadoras e vão colocando pedras. E aí o que acontece? A gente fica com um monte de coisa que não é nossa dentro do nosso vaso, né, do nosso potinho ali, né, aquele tanto de pedra não é nosso, foi colocado, às vezes foi imposto, né? E a nossa própria luz dentro desse tanto de pedra, ela vai apagando. Então, como La Loba, a gente precisa cantar, a gente precisa vibrar, né, e tirando essas pedras. No caso aqui, né, do conto, do livro, ela vai juntando os ossos, aqueles ossos que estão espalhados pelo deserto, o deserto da alma, a noite escura, o que se perdeu da gente. Tem hora que a gente fala assim, meu Deus, eu não me reconheço, mas eu não estou falando dos traços fardos, eu estou falando dos traços que nos fortalecem na nossa própria essência, em quem eu sou, né, e na minha força, né, na minha essência, na minha missão para a vida, né. E aí, como nesse potinho, se você pega o pote, vira de cabeça para baixo e tira tudo, joga tudo ali, pode ser que naquele emaranhado de pedras vá também a sua luz. Então, às vezes a gente vai cantando, a gente vai refazendo como a La Loba refez os ossos, né, dos animais, principalmente dos lobos ali. Do lobo ela tá falando o quê? A nossa essência, né? E quando fala da mulher selvagem, gente, mulher selvagem não é uma mulher que briga, não, que sai lutando, xingando todo mundo. A gente não precisa de entender que selvagem é a nossa natureza, é a nossa essência, né? Como os animais, né, que tem o instinto ali, mas o animal não sai matando o outro. Léo, hoje eu vou fazer isso aqui. Não, eles fazem de acordo com o instinto, eles se alimentam, né, quando eles estão com fome. Eles não matam para guardar, né? Então, assim, essa essência natural do ser é que quer dizer essência selvagem aqui, tá? Não é uma essência de rudimentar, né? Não é uma essência de menos-valia, de briga, de coisas baixas. É uma essência natural, a essência da pureza, a essência do brilho, a essência da alma. Isso é mais elevado, tá? Então, o que a gente pode tirar, né, aqui dessa lição, né, dessa mulher e cantando, e mesmo o potinho que a gente vai tirando as pedrinhas e vai recuperando o nosso próprio brilho pessoal, né? Esse canto poderoso que revigora, que traz a carne de volta. Quantas vezes a gente não cai, às vezes, em momentos de depressão, né? Eu atendi uma vez uma cliente que ela estava tão deprimida, assim, ela estava num processo e ela já estava sendo medicada, já estava tratando, né, com psiquiatra, tudo certinho, com acompanhamento médico e tal, mas ela estava tão deprimida que ela não queria que ligassem a luz do quarto onde ela estava. Não podia ter música na casa dela. As filhas ligavam música, assim, as filhas adolescentes, e
aquilo incomodava ela sobremaneira, porque ela estava numa caverna, ela queria ficar numa caverna, escondidinha, quietinha, sem barulho, ela estava no deserto da alma, né? E foi com a apometria, tá? A apometria que ela ressurgiu das cinzas. E tem muitos depoimentos dela aqui no meu Instagram, né? Quando fala sobre a apometria, ela deu vários depoimentos falando quão foi bom para ela, tá? Mas voltando aqui, a ressurreição do eu selvagem. Então vamos falar um pouquinho desse eu selvagem. A história representa o processo de resgatar partes perdidas de nossa alma, que também foram esquecidas ou rejeitadas. Quantos de nós não rejeitamos? Quanto de nós não abandonamos? Quanto de nós negligenciamos? Assim, La Loba junta os ossos. Como La Loba junta os ossos, nós também podemos reconstruir o nosso eu essencial. Qual é o meu desejo ardente? Qual é o meu propósito de vida? Né? Quantos anos, quantas décadas a gente vive sem ter noção da nossa própria missão, do nosso próprio propósito? E isso eu tô falando para vocês, mas eu fui descobrir o meu propósito aos 45 anos de idade. Quando eu fiz uma transição de carreira e hoje eu estou no meu lugar e eu faço o que eu amo, o que eu vim para fazer, que é cuidar de pessoas, né? Claro que eu tenho várias ferramentas, né? Não todas, como lá no início eu queria saber de tudo, a pessoa vinha como se fosse um cardápio. Não, eu sou especialista hoje em algumas ferramentas que eu acredito muito, mas o propósito maior é usar as ferramentas para cuidar de pessoas. Então, meu propósito não está relacionado às ferramentas que eu uso, mas que são ferramentas que eu acredito, mas sim em cuidar de pessoas, em entender cada vez mais de pessoas, né? De compreender a alma humana. Então, aí vamos falar um pouquinho, né, do poder do canto. Então, gente, o selvagem é recuperar a nossa própria essência, o nosso ser dentro de um corpo que às vezes está sem vida. Quantas vezes a gente não viu uma pessoa, a pessoa tá ali, mas ela não tá ali presente, ela tá ali com o olhar perdido, o olhar vago. Essa pessoa está como se fosse uma múmia, está como se fosse um zumbi. Parece que ali dentro daquele corpo já não tem mais vida, já não tem mais o ar, já não tem mais o hálito divino, né? A gente tá só a pele e osso ali de uma forma mecânica e automática, seguindo ali um script, mas não tem aquela alegria de viver, não tem a essência, não tem o brilho. Uma pessoa que você olha, ela já não tem mais brilho nos olhos. Isso está acontecendo muito com a nossa raça, está acontecendo muito com a humanidade. A gente olha e a pessoa tá batida ali, né? Eu brincava muito que, gente, às vezes dá vontade de pegar ali, gente, isso antes da parte terapêutica, lá no banco a gente brincava muito isso. Fulano, nós temos que fazer, precisamos resolver isso aqui, nós precisamos ter meta e tal, não dá pra gente ficar, não, vamos pegar o desfibrilador e vamos bater aí pra gente acordar, né? Então, é claro que isso é uma brincadeira, mas às vezes a gente precisa desfibrilar mesmo. Falar, opa, eu preciso desse choque de realidade para eu voltar. Porque o meu corpo tá aqui, mas a minha alma sabe Deus lá para onde foi. Eu perdi talvez em algum lugar no caminho. Vamos recuperar, né? Porque um corpo sem vida, ele caminha para a morte, porque já não tem vida. Né? Ele tá ali sem o prazer de viver, sem a alegria de viver. E tem dificuldade mesmo, gente. Não tem jeito de fugir disso, não. Tem desafio, tem coisas para resolver. Tem demandas, né? Outro dia eu vi o Thiago Rocha falando, todo dia eu levanto pronto porque vai ter uma treta. Vou ter uma treta e eu vou fazer o quê? Vou correr, voltar pra cama, ficar debaixo da cama? Vou resolver. Tem. Faz parte, né? Se a gente ficar, agora eu vou fazer o quê? Todo dia eu tenho um problema para resolver. Aí a gente vai perdendo a nossa força, a nossa essência, né? Os nossos fractais. E exatamente esse é o ponto-chave do conto La Loba. Vamos trazer de volta a nossa essência, né? Vamos dar vida, trazer, soprar, cantar sobre os nossos ossos, né? Trazer a nossa carne, a nossa força, né? Ela canta, então quando ele canta, aqueles ossos vão tomando forma, vão tendo carne e depois eles correm, quer dizer, eles vão para o movimento, eles vão para a ação e se torna, né,
mulheres, aquela loba, ela se torna uma mulher, ela ri e ela corre livre. Então a gente volta para a própria essência, para a própria liberdade, né? Gente, o que eu tô falando aqui, né? Eu tô contando aqui para vocês, tô dando pílulas, mas isso não quer dizer que vocês não devam ler, tá? Quando puder, leiam um livro, né? Participem de algum grupo de estudo, eu acho que vale a pena. Então, a gente recuperar as partes adormecidas de nós mesmos, né? Ciclos de morte e renascimento. André, o que é? Ei, Pamela, ei, Welson, ei, Francisco. Ciclos de morte e renascimento. O conto nos lembra que a vida é um ciclo contínuo de destruição e criação. Então, às vezes a gente tem apego, né? E a gente perde uma parte nossa num ciclo que findou, né? Num ciclo que finalizou. A minha infância já finalizou há décadas, né? Claro que a minha criança está aqui dentro de mim, mas eu estou no estado, né? O meu estágio hoje é de adulta, de pessoa madura. Eu posso sim, né, acessar a minha criança todo dia, né? Eu acesso a minha criança todo dia, gente. Eu sou uma pessoa que brinca muito, que conversa, que ri muito. Eu faço questão disso na minha vida. Precisa ser leve, eu trago essa leveza pro meu cotidiano, né? E quem me conhece, né, quem convive comigo sabe que mesmo nas situações mais desafiadoras, eu dou um jeito ali de trazer leveza e de rir, né? Mas hoje eu sou uma mulher, eu não sou mais uma criança, né? Eu cultivo a minha criança dentro de mim, mas no meu ponto de maturidade, né? Claro que às vezes a gente transita aí por estados de ego, né? Que às vezes a gente quer fazer uma birra, que às vezes a gente, né, quer ali fazer uma pirraça com a gente mesma ali, com uma situação, mas eu busco ficar no estado de ego adulto, né, para eu solucionar as minhas demandas e para que eu não seja um peso para os outros, né? Porque eu, com 49 anos, ficar fazendo pirraça diante da vida, com certeza eu vou dar trabalho para alguém, né? Alguém vai ter que resolver os meus BOs para mim, porque criança não resolve problema, quem resolve problema é adulto, né? Então, o conto nos lembra que a vida é um ciclo contínuo de destruição e criação. La Loba nos ensina a aceitar as perdas e usar os ossos de nossas experiências para criar algo novo. Nossa, olha a beleza disso, né? Vou cantar sobre os meus ossos, vou recuperar os meus ossos que estavam perdidos pelo deserto, eu vou remontar aí o meu esqueleto, né? Vou cantar sobre a minha essência. Vejam a profundidade disso, gente. Olha como que a gente precisa de tantas vezes na vida renascer. Quantas mortes nós tivemos nas nossas vidas, quantas mortes. E eu tô falando do outro que morre, partes nossas mesmo, que morrem, fim de ciclos. Se a gente ficar apegado a isso, nós não vamos viver no presente. Nós vamos viver lá naquele passado, no deserto da alma. Nós vamos deixar de desfrutar, nós vamos secar, porque eu vou me nutrir do passado, eu vou secar. E aí, esse conto nos traz a possibilidade da renovação, do canto sobre os ossos, do renascimento, de revigorar, né? De trazer as minhas partes de volta, de liberar também o que não é mais necessário e de seguir com alegria, com a essência. Independente da idade que a gente tenha, que você está hoje, né? A gente pode trazer a nossa vitalidade de volta, cantar sobre os nossos ossos. Então, né, a importância, né, da paciência e da perseverança. A gente, muitas vezes, eu tenho visto isso muito nos atendimentos, que a gente quer plantar hoje. Tem um ditado que quem planta tâmara não colhe tâmara, porque ela demora tanto a nascer que quem vai ver é a próxima geração. Mas às vezes a gente quer plantar coisas efêmeras e mesmo assim a gente quer que brote de um dia para o outro, né? Às vezes a gente começa um novo empreendimento e a gente quer que aquilo dê resultado de um dia para o outro, né? Quando eu saí do banco, uma amiga falou para mim assim, olha, um consultório para ele dar retorno depois de 2 anos. Aquilo, eu falei, meu Deus, tem 4 anos já
que eu trabalho como terapeuta e graças a Deus não me faltou nada. Graças a Deus as coisas foram fluindo, pessoas gostam do atendimento, indicam outras pessoas e ali, né, também vem pessoas que me veem falando aqui no Instagram, no YouTube e falam assim, nossa, eu gostei da sua fala, eu me conectei com você. Eu atendo pessoas nos Estados Unidos, né, na Austrália, atendo pessoas na Espanha, em Portugal, atendo pessoas de várias partes do mundo que eu nunca pensei que eu fosse me conectar com essas pessoas. Mas através das redes sociais, de alguma forma, alguém curtiu, alguém compartilhou e chegou até essas pessoas que se tornaram meus clientes e que gostam do meu trabalho. Então a gente precisa confiar, né? Mas por quê? Eu tô na minha essência. Quando a gente tá na essência, quando a gente tá fazendo o que gosta, as coisas fluem. Não é só o que eu vejo, não é só o que eu planto. Eu planto uma semente e quando ela vai brotando, eu não tenho condição de mensurar quantos frutos aquela semente que eu plantei vai dar. Vocês entendem? Eu plantei uma semente e aquilo brota e dá muitos frutos e eu não sei até onde aquilo vai chegar, porque esses frutos geram novas sementes. Então a gente não pode desistir de plantar e a gente não pode querer que seja de um dia para o outro a colheita. A gente precisa ter perseverança e ter persistência, paciência, né? E regando aquilo e cuidando daquilo e fazendo o nosso melhor e confiar que aqueles frutos vão gerar novos frutos e que daqui a pouco a gente não tem noção da extensão onde as bênçãos vão chegar. Mas se eu não confio, eu não planto. Se eu ficasse pensando assim, ai meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Eu vou viver de terapias? E aí eu talvez não tivesse plantado, eu tivesse entrado num outro ciclo que também não era o que a minha alma desejava, o que era o meu propósito de vida, e estaria talvez aprisionada num outro lugar, de uma outra forma que não fosse essa de hoje, né? Que é essa conexão com as almas, com o cuidado com as pessoas e que tanto bem faz para mim, né? Cada um que eu auxilio a sair de um ponto e ir para o outro, eu estou me nutrindo também. É uma troca energética, né? Então, recolher ossos exige tempo, dedicação e atenção aos detalhes. Né? Às vezes você ficou 30, 40 anos para ir fazer uma sessão de terapia, uma constelação, uma apometria, né? Uma terapia de ancoragem ou, né, uma mentoria. E aí na primeira sessão você quer resolver todos os seus problemas emocionais de 40 anos. Oi, não é assim que funciona e você também não dá conta de tirar tudo numa única sessão. É um processo e você precisa ter paciência com o seu próprio processo. Né? Às vezes a gente negligencia, né? Às vezes a gente está num processo de dor física. Eu atendo muitas pessoas, né, que começaram lá e não foram olhando para os processos emocionais, depois começou com uma fibromialgia. A gente vai fazendo um caminho reverso para a cura. Então tem que ter paciência com esse processo, né? E é claro que existe cura. Eu acredito demais em cura para tudo, porque muitas coisas são da mente, do espírito, né? E depois chega o sintoma no corpo físico, né? Quando os corpos sutis, eles já não estão tolerando mais, quando a mente não consegue mais segurar aquilo, o corpo, né, que guarda as marcas, que as memórias estão no corpo, isso é comprovado. Antes a gente achava que era só no cérebro, na mente, né? Não, as memórias estão no corpo. As memórias dolorosas, elas estão gravadas nas nossas células. As células têm memória. Então a gente vai limpando isso, mas é como se a gente estivesse drenando. A gente não drena tudo de uma hora para outra. Do mesmo jeito que as células demoraram a entrar naquele colapso, elas precisam também, né, de fazer o caminho de volta. Então é um processo, a gente precisa ter paciência com esse processo. O conto nos encoraja a nos reconectarmos com essa parte essencial de nós, que muitas vezes é sufocada pelo mundo moderno. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta. Outro dia uma pessoa, eu estava numa palestra, aí a pessoa falou assim, eu senti um estalo assim no meu dente. E não doeu na hora, eu não olhei. Alguns meses depois, ela perdeu o dente, né? Já tinha quebrado a raiz. E ela teve pegou uma bactéria tão complicada que ela falou que ela comia e começava a sair coisa assim pelo nariz, porque teve que mexer muito. Depois ela teve que fazer uma cirurgia de raspagem, quase que essa bactéria chega no cérebro dela. Por quê? Porque negligenciou
E aqui nós estamos falando de forma pejorativa? Claro que não, porque eu também já fiz isso quantas vezes? Quantas vezes a gente negligencia? Ah, eu tô com pressão aqui no ouvido. Ah, não, eu vou olhar não, daqui a pouco melhora. Daí a pouco você tá ali com otite, tá com o ouvido inflamado, né? Às vezes você tá sentindo uma leve pressão aí no dente e tal, você não olha e depois aquilo piora. Quantas vezes a gente vai deixando, a gente vai empurrando com a barriga, né? A gente vai procrastinando a nossa própria saúde. Eu tenho dificuldade, já falei pra vocês aqui, de tomar água. Eu tenho que colocar no meu telefone para despertar, porque senão eu não lembro. Eu vou fazendo, né? Os famosos fazedores, né? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando a gente vê, a gente deixou de fazer o essencial, porque meu corpo ele precisa. 70% de líquido, ele precisa do líquido. Senão eu vou me desidratar. Isso pode ter consequência, agora pode ser que eu não perceba, mas lá na frente eu posso comprometer seriamente meus rins, meu cérebro com Alzheimer, né? É claro, André, é só falta de água que dá Alzheimer? Claro que não, mas tem outras coisas também, mas isso é uma das coisas que eu posso fazer para evitar, né? Então, gente, o processo de cura e renascimento, vou ler de novo, é lento, mas profundamente transformador. Então é um processo onde a gente vai se renovando, se transformando, trazendo esses fractais perdidos de volta e liberando o que não é necessário. A gente vai recriando, a gente vai reconstruindo os ossos, a gente vai colocando no lugar e depois a gente vai cantar para esses ossos e vai dar vida a eles, a gente vai soprar a vida novamente para dentro da gente. Olha que poder, olha que maravilha, olha que bênção. E a reconexão com a nossa essência. O lobo simboliza a natureza instintiva. Quantas vezes, me veio aqui uma intuição, isso é bobagem, né? Eu fico só ali no material, eu não escuto a minha alma, não escuto a minha intuição. Eu vou bloqueando esse canal, eu vou fechando. Não, isso é bobagem da minha cabeça. E põe pro lado, né? Então a gente retoma isso pra gente, né? Essa natureza instintiva, criativa, livre, né? Como é bom ser livre. Às vezes a gente é tão aprisionado em crenças, em dogmatismos, né? Em promessas, em entregas. O conto nos encoraja a nos reconectarmos com a nossa parte, com essa parte essencial de nós, que muitas vezes é sufocada. Essa história é um convite poderoso para olhar para dentro, resgatar o que foi perdido e renascer com autenticidade. Como é bom a gente ser uma pessoa autêntica, né? E a gente não deve confundir ser autêntico com ser uma pessoa grossa, uma pessoa que acha assim, mas eu falei a verdade. A verdade de uma forma bruta para o outro é uma falta de caridade, né? Às vezes o outro nem te perguntou e você ali se mete para falar da sua verdade, ali é só o seu ponto de vista, é só a sua percepção. Então não é disso. A pessoa autêntica, ela não está preocupada com o outro, ela está preocupada com ela, né? E também não tem a ver com egoísmo. Mas eu estou olhando para a minha vida, eu estou olhando para as minhas questões, eu estou buscando ser uma pessoa melhor para mim, porque quando eu sou melhor para mim, eu sou melhor para o mundo, eu sou melhor para o outro, eu sou melhor para quem está ao meu entorno. Quem não gosta de ficar perto de uma pessoa alegre, divertida, curada, saudável? Essa pessoa é gostosinha de estar perto, ela tem uma energia boa, ela tem carisma, ela tem alegria, ela tem uma vibração positiva, né? Quem gosta de ficar do lado do urubulino, que fica apontando para o outro, fica criticando, fica julgando, fica falando a verdade dele, né? O que ele pensa, o que ele gostaria às vezes de fazer para ele, mas jogando aquela pecha no outro, só distribuindo piche, botando um monte de ponto pretinho nos outros. Quem gosta disso, gente? A gente gosta de pessoas curadas, de pessoas saudáveis, de pessoas que riem, às vezes das próprias coisas, né? Que faz ali, às vezes de uma forma errada. Eu esqueço muitas coisas, e às vezes eu saio daqui, a minha mente está tão acelerada, pensando tantas coisas, assim, às vezes, que eu vou ali fazer alguma coisa e falo, o que eu ia fazer? E eu acho graça disso, eu me divirto com isso, eu vou fazer o quê? Né? Então eu falei, não, atenção plena, André, respira, volta pro presente e vamos fazer o que tem que ser feito. Eu não vou ficar me chicoteando, não. Eu sou a minha melhor amiga, eu gosto da minha companhia, eu fico feliz com a minha presença, eu estou em paz comigo. É claro que eu tenho coisas a desenvolver?
Nossa, eu tenho uma lista de coisas, mas eu estou em processo de aprendizado, eu estou em processo de aprimoramento e eu não vou me chicotear. Já fiz muito isso. Agora eu escolho crescer pelo amor, pela paz, pela harmonia, pelo autocuidado e por estar no meu estado de ego adulto, onde eu falo assim, Andréia, isso aqui nós precisamos rever. Andréia, isso aqui já está passando da hora da gente olhar. Vamos olhar para isso, Andréia. E aí a gente vai. Eu comigo, com a minha essência, né? A Laloba cantando para os meus ossos. A minha Laloba cantando para mim. Vamos renascer isso aqui, Andréia. Vamos revigorar isso aqui já deu. Vamos olhar para isso. Então é esse o meu convite para você hoje. Olhe para os seus ossos. Vê o que você deixou perdido lá no deserto. Traz de volta. Reconstrói a sua essência. Reconstrói a sua loba, a sua ursa, a sua pantera, a sua gata. O que você quiser chamar, o seu gato para os homens que estão aqui conosco. Reconstrói. Canta sobre os ossos. Canta para os ossos. Deixa essa carne renascer. Traz de volta brilho, acende, reacende a sua luz, a sua chama. Olha para você, renasce. Jesus falou que aqueles, né, que quisessem se entrar no reino precisavam renascer. E Nicodemos perguntou para ele, mas como que eu vou renascer, pelo amor de Deus? Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não é necessário voltar para a barriga da mãe, gente. É só renascer. O sol não morre e não nasce todo dia. A gente pode renascer todos os dias e cada dia para ser melhor, não melhor do que o outro, melhor do que ontem. Eu até me emociono porque é muito linda a nossa capacidade de regenerar. E eu vou falar uma coisa para vocês, que eu tenho estudado muito neurociência. O nosso cérebro é plástico, tem a neuroplasticidade, então a gente pode refazer, a gente pode reprogramar. Nós somos um computador de ultíssima geração. Nós somos o que tem de ponta. Né? Deus fez isso, essa maravilha, essa máquina perfeita que somos nós, e a gente vai estragando. Refaz. Bota aí óleo nesses ossinhos. Regenera. Canta para os ossos e renasce. Viu? Você pode renascer como a fênix, como a loba, mas renasce. Estou falando de coração para coração, do meu coração para o seu coração. Então, é isso, né? Resgatar a essência, renascer. Vale a pena, mais uma vez eu vou falar do livro e vou deixar aqui, né, o contato do Instagram da Letícia, que é a minha amiga, ela é psicóloga e ela falou brilhantemente desse conto ontem. Ela montou um grupo de estudos e eu acho que vale muito a pena. Tô amando. E é isso que nós tínhamos para hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que você já comece aí a reorganizar os seus ossos e que você cante lindas canções para os seus ossos, para você renascer. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham um lindo dia, um lindo feriado para vocês amanhã, né? Dia 20 de novembro. E retornamos na quinta-feira, tá? Amanhã é feriado, vou deixar vocês descansarem, né? Dormir até mais tarde um pouquinho. É um feriadinho na quarta-feira, né? E na quinta a gente volta às 7h30, tá bom? E aí eu gostaria que depois vocês contassem aqui pra mim o que vocês acharam desse conto, né? Se fez sentido pra vocês e o que vocês vão fazer pra cantar sobre os próprios ossos e renascer, né? Revigorar, trazer os fractais, a essência de volta. Lindo dia, gente. Fiquem todos com Deus.